Então, estávamos aqui a falar das diferentes abordagens da paz que eu gostei muito também de ver, porque de facto nós às vezes tendemos ou para esta questão da abundância ou para a tranquilidade, zen, sossego interior, e de facto não está aí a raiz da verdadeira paz, não é? E às vezes o mundo também nos baralha, não é? Porque neste ponto é importante entender que a paz que Deus nos promete é diferente. Ahm, Há aqui alguém que não está a ouvir, mas eu penso que estão todas a ouvir. Se calhar quem não está a ouvir pode sair e voltar a entrar, porque penso que está a funcionar. E então Jesus é uma paz diferente, diferente da paz humana, não é? E Jesus também já se manifestou de alguma forma próximo de cada uma de nós, da nossa vida. E é muito bonito também nós pensarmos quando é que eu notei isso, o que é que estava a acontecer. Porque sabemos que é uma proximidade que produz uma paz e uma alegria diferentes que se conhece pelas suas consequências benéficas na nossa alma, não é? É uma paz que nós identificamos pelos frutos, pelas consequências. E cada vez que nós sentimos que somos o termo, não é? O objetivo do amor de Deus, o objeto da sua misericórdia, quando nós reparamos que somos amadas pessoalmente por Deus, não é? Que Deus tem um amor especial por nós, de facto, não há amor que se compare ao seu, não é? Experienciamos essa verdadeira paz. Às vezes também podemos recordar ações, gestos, palavras de pessoas muito bondosas, a nossa mãe, talvez, não é? Muitas pessoas que conhecemos que se dedicam aos outros ou que nos ajudaram por amor, não por interesse, não é? E todas essas pessoas são a ocasião do encontro com Jesus, não é? Momentos de graça em que nós somos tocadas, se não diretamente por Jesus, agora uma expressão do Evangelho, pelo menos pela borda do seu manto, não é? Como foi aquela hemorroísa que foi tocada pela orla do manto de Jesus, e que de facto teve assim essa graça. A Igreja é continuadora deste Evangelho, não é? E Jesus também se quis tornar nosso contemporâneo por meio dos sacramentos da Igreja e em especial a comunhão, não é? Que nós tocamos o próprio Cristo, não é? E a confissão em que Ele se volta a tornar presente com esse abraço de perdão que nos ajuda, não é? E voltando aos discípulos de Emaús, eles ao princípio não reconheceram Cristo, apesar de terem recebido um chamamento, de terem convivido com Ele. Os apóstolos e as santas mulheres também não reconheceram logo Jesus ressuscitado, porque os olhos não veem às vezes o que julgam ser impossível, não é? E esta frase, ver para crer, poderia ser escrita ao contrário. Crer para ver, não é? Eles precisavam de crer em Deus para poder vê-lo em Jesus ressuscitado, não é? E às vezes nós precisamos deste tipo de exercício, não é? A fé que aumenta na medida em que se exercita. E isto, é muito importante também na nossa vida, não é? Para que nós vejamos às vezes as circunstâncias da nossa vida como mensagens de Deus, como oportunidades para esse reencontro com Jesus, não é? Que é o nosso amigo, não é? Mas para nós podermos ler adequadamente essas circunstâncias, também para podermos reconhecer Cristo quando Ele vem ao nosso encontro, precisamos de conviver habitualmente com Ele para o podermos reconhecer, não é? E aqui vem a sugestão de nós rezarmos, não é? Falarmos com Deus, não é? E para isso é preciso fechar a porta aos problemas prementes, não é? Que às vezes nos assaltam e que ficamos tensas, não é? Com essa consciência que o tempo oferecido a Cristo nunca é tempo perdido, porque é um tempo ganho para a humanização profunda das nossas relações e da nossa vida, dizia São João Paulo II numa encíclica Dies Domini. E aqui nós podemos encarar a oração como esse fio condutor da nossa vida, não é? Porque se nós vemos uma passagem do Evangelho na qual aprofundamos com recolhimento, com silêncio interior, deixando que as palavras nos toquem, que nos penetrem, não é? Que se expandam em nós de alguma forma, e com base nas personagens, no ambiente e sobretudo na atitude de Jesus, surge em nós um determinado afeto, uma determinada ideia que permite nós repensarmos a nossa situação a partir de Deus, não é? É uma moção do Espírito Santo, de alguma forma, que nos sugere um bom propósito, pequeno, fácil de cumprir, não é? E se nós conseguimos entrar no Evangelho desta forma, deixando de fora os nossos problemas pessoais, no fim nós descobriremos uma suave alegria, não é? E uma paz que é um dom precioso, uma graça nova que nos permite olhar de outra maneira os nossos problemas pessoais, não é? Isto é um caminho a percorrer que pode ser diário, que pode ser constante, mas que vale muito a pena, não é? Que vai aprofundando também o sentido da nossa vida.
E estas ideias que eu estou também aqui a transmitir, muitas vêm deste livro que eu estou a ler, que se chama A Segunda Conversão, que é muito bonito e vale muito a pena, que é sobre este encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, não é? Que tem, segundo o autor, o objetivo dele era conter ensinamentos especiais para quem já segue Cristo há algum tempo, porque em alguma fase da nossa vida nós já tivemos a nossa catequese, já fizemos o crisma, já, pronto, cada uma tem as suas circunstâncias, mas às vezes podemos ficar cansadas, tristes, desalentadas, não é? Com este desencanto que falávamos também da outra sessão. E, e é bom nós alimentarmos em nós essa capacidade de nos voltarmos a surpreender pela misericórdia infinita, não é? Por esse poder transformador da ressurreição de Jesus. E que continua à procura de cada uma de nós em todas as crises de meia-idade, neste sentido, não é? Para nos facilitar uma segunda conversão, à qual se segue uma nova esperança e a aceitação humilde dos próprios dons, não é? Essa alegria do amor ao próximo e a chegada dos frutos autênticos da evangelização. E aqui o autor também fala de um exercício que ele fez, em que era um exercício que lhes tapavam os olhos com uma venda e eles eram guiados por cegos. E ele, a certa altura, já estava desesperado, era preciso pagar num café e ele já não conseguia. E as vendas nos olhos eram uma limitação muito grande. E ele perguntou a um dos cegos, como é que ele confiava nas outras pessoas. E ele disse: a confiança é a fé que os invisuais têm, é a confiança que têm nas outras pessoas, porque têm que se confiar que as pessoas os querem bem, não é? E às vezes nós podemos não ver o que Deus nos está a mostrar, mas é bom confiar, não é? Recorrer também a essa ajuda, a essa possibilidade que nós temos de confiar em Deus que nos ama e que nos procura. Às vezes o mundo também como é que dá o mundo a paz, não é? Nós pensamos que as guerras terminam de duas maneiras, ou com a derrota de uma das partes, ou com tratados de paz. E a história é uma série interminável de tratados de paz desmentidos por guerras sucessivas, não é? Ou pela metamorfose das mesmas guerras ou de outras noutros lugares, não é? E uma guerra aos pedaços é travada em vários cenários de diferentes formas e, e nós vemos também, podemos pensar, não é? No contexto de uma globalização feita sobretudo de interesses económicos, financeiros, às vezes a paz de uns corresponde à guerra de outros, não é? E esta não é a paz de Cristo, não é? Também termos esta visão de rezarmos pela paz, não é? Pela paz do mundo, não é? Não é que haja tratados de paz para depois começar a guerra noutro sítio, mas de facto haja esta paz que vem de dentro e que transparece para fora. E este é um grande desafio, não é? Quem é que são os pacificadores, não é? Pensamos que esta paz é especificamente ativa e operativa, não é? É uma conquista, é uma opção, é uma escolha, não é? E de facto o amor requer também esta busca da paz, não é? São chamados filhos de Deus aqueles que aprenderam a arte da paz e que a praticam, não é? Sabem que não há reconciliação sem o dom da própria vida, não é? E que a paz deve ser procurada sempre e de todas as formas. Sempre e de todas as formas, não é? Para nós pensarmos que não é uma obra autónoma, é uma coisa que vem de fora, fruto das capacidades de alguém, mas de facto é uma manifestação da graça recebida de Cristo que nos fez filhos de Deus e que nos convidou, não é? A transmitir esta paz. Há momentos de paz na nossa vida. Eu aqui tenho uma fotografia também do oratório do IES, onde eu estive em Nova Iorque a semana passada, que de facto a pessoa entrava ali e sentia logo uma paz enorme da proximidade com Deus. E de facto era muito bonito ver a entrada de cada uma das pessoas que ainda não tinha entrado e ficávamos todos deslumbrados, não é? Com a paz que se sentia ali pela presença de Cristo ressuscitado, não é? No sacrário. E também a paz que transmite às vezes um crucifixo, de nós sabermos que somos amadas por alguém, não é? Alguém que nos ama pessoalmente e infinitamente. Faz lembrar aquele exemplo daquela rapariga de um colégio em que o sacerdote estava a chorar, o sacerdote disse: então porquê é que choras? E ela disse: ninguém gosta de mim. O sacerdote disse: eu sei de uma pessoa que gosta imenso de ti. Ela disse: Jesus. E ela disse: não, mas Jesus gosta de toda a gente. Eu quero uma pessoa que só goste de mim. Ele disse: mas Jesus gosta só de ti, como se só tu existisse, não é? E às vezes é importante também nós desmistificarmos a origem da nossa falta de paz, não é? E procurarmos essa reconciliação boa, não é? Pensarmos que o verdadeiro shalom, não é? O autêntico equilíbrio interior brota da paz de Cristo, não é? Que vem da cruz e que gera uma nova humanidade, não é?
que de facto nos ajuda também a realmente relativizar às vezes os nossos dramas, não é? E uma frase que a mim me ajuda muito também é pensar que o que tira a paz não é de Deus, não é? Isto é um bom indicador também para a nossa vida. E depois também tenho aqui a fotografia da garrafinha que estava no avião, no regresso, que eu achei imensa graça. Eu pensei, isto só pode ser para o passo a passo, que diz: It's great to see you again. We look forward to taking care of you at every step of your journey, não é? E de facto o passo a passo é um bocadinho isto, não é? Cuidar de cada passo da nossa jornada e no fundo é Jesus que nos diz: é muito bom ter-te aqui comigo outra vez, não é? Porque o caminho da felicidade existe, não é? Esta é a vida dos filhos de Deus, não é? Que pelo sangue de Cristo procuram e reencontram a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, não é? E agora a proximidade também da ressurreição de Cristo também nos ajuda a ver a vida com outros olhos, não é? Com esta alegria que nos vem de dentro, não é? E que nós podemos procurar com estes recursos, a oração, esta tranquilidade interior de sabermos queridas e amadas por Deus, com os vários exemplos também que eu dei das pessoas que me inspiraram ao longo deste tempo de preparação desta sessão do passo a passo e que realmente nos podem dar mais impulso para, não é? Para sairmos na próxima saída da felicidade, como indica aqui neste sinal da autoestrada. Por último, venho aqui, eu penso que ainda está aqui a Relly, exatamente, está aqui a Relly Santa Maria, que vai ser a protagonista da próxima sessão, 16 de maio, que vai ser uma abordagem ao oitavo mandamento: não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Como isto é muito comprido e como é habitual, temos um tema comercial, não é? Um título comercial que é Verdade, Honra e Vida. Não vou apresentar a Relly veio aqui ver que tal era o passo a passo para reiterar a sua aceitação, estou a brincar, mas agradeço muito à Relly e daqui a 15 dias vamos ter a Relly connosco a falar deste tema e de facto estou muito empolgada para ouvir. E por último, também algumas já foram desafiadas a acompanhar-nos no último passo desta temporada do Passo a Passo 2022-2023, que é uma peregrinação como a que fizemos o ano passado, em que nós andamos 6 quilómetros a pé. Fátima também não é assim muito, não é? Temos o ponto de encontro na Capela de Santa Mar, deixamos lá o carro, vamos a pé até Fátima, almoço partilhado, voltamos, rezamos o terço, não é? Em Fátima é o mínimo, e depois voltamos a pé até ao carro e é uma experiência muito gira de convívio entre famílias. O ano passado correu muito bem e de facto é viável, não é? Fazer este plano das 11 às 6 e sendo a possibilidade, havendo a possibilidade de ir e voltar de carro de uma forma autónoma, também é possível aumentar ou diminuir o número de inscrições sem problema, não é? Depois se eu precisar de algumas boleias também já vemos, mas de facto acho que pode ser assim uma oportunidade boa de nós darmos o último passo em direção à Nossa Senhora, com essa consciência que de facto os passos que vale a pena dar são aqueles que nos levam ao céu e neste caso os vamos materializar com a nossa ida a Fátima no dia 1 de julho. Portanto, agora vou interromper a